Um bom líder é aquele que ouve, acima de tudo. Aquele que ouve as suas pessoas, aquele que se humaniza, aquele que se vulnerabiliza. Na minha perspectiva, e cada vez é mais isso. É aquele que escuta, aquele que é vulnerável, aquele que é humano e aquele que faz o que eu dizia há pouco, aquele que segue o lema do walk the walk e talk the talk, não é? Aquele que é exemplo. Mas diria, se há uma característica a distinguir, no meu ponto de vista, é ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte e ouvir as suas pessoas. Eu tenho duas perguntas em relação ao que você trouxe, Ana. Eu vou dividir ela em partes. Assim, a primeira, eu escuto e eu concordo muito com o líder ser um bom ouvinte, sabe? Mas eu percebo que, de forma geral, existe uma dificuldade, e eu me coloco nisso muitas vezes ali em boa medida, que a gente quer tanto ouvir que a gente deixa de falar, sabe? Como dosar esse ponto? Porque a gente está ouvindo tanto, talvez eu sinto que hoje muitos líderes têm medo de colocar a sua voz. Faz sentido? Faz. A minha experiência não é tanto essa, ou seja, é um bocadinho o oposto. É aquele líder que fala muito e ouve pouco, ou está a ouvir já a pensar no que vai dizer a seguir, porque não é muito essa a minha experiência. Mas acredito que sim, aliás, porque o líder não é só aquele que está nas posições de topo de uma empresa, não é? No fundo, também se nós olharmos para todos nós que estamos na empresa com aqui um papel de liderança, há muita gente que não tem voz ativa, sem dúvida. E não ter a voz ativa passa muitas vezes também por ter falta de confiança, por lá estar, por não acreditar suficientemente em si, por não acreditar que tem uma voz, que tem algo que seja útil para dizer. E isto lá está, é uma questão também de trabalhar, e aí também o nosso papel é tão importante, trazer formação às empresas, para que as pessoas percebam melhor aquilo que é o seu potencial e os seus recursos, porque na verdade todos nós temos recursos imensos que às vezes nem sabemos que existem dentro de nós. Porquê? Porque ouvimos as tais vozes de fora e as nossas próprias vozes que nos dizem que nós não somos capazes e começamos a calar muito aquilo que é a nossa voz, que é a nossa opinião, e que é o nosso conhecimento e a nossa experiência. Assim, ainda que eu não lido tanto com esse tipo de líder, lido mais com o líder que fala muito e escuta pouco. Ah, esse aí tem uns montes. Esse tem uns montes. E assim, a segunda parte do que você trouxe sobre liderança que eu queria trazer como provocação, olha, a Sônia já Sim, trouxe aqui pra gente que não é hábito dela desistir, mas eu sim. sempre fico pensando na liderança pelo exemplo, trazendo até para o mercado, assim, para as empresas. Quando Uhum. é suficiente o exemplo, sabe? Existe esse momento em que eu já entreguei o suficiente para, nas palavras, pressão direta, desistir da pessoa, sabe? Desistir desse colaborador? Existe, eu acredito que sim. Lá está, como digo, desistir também é uma opção quando é fundamentada. Não é desistir ao primeiro obstáculo, ou ao segundo ou ao terceiro. Eu costumo dizer, nós não devemos dar uma segunda e uma terceira oportunidade, devemos dar até uma décima se for preciso. Quando esgotamos tudo aquilo que são os nossos recursos, quando inclusivamente pedimos ajuda a alguém, acho que é importante haver aqui uma altura em que eu não estando a conseguir resultados, traga alguém de fora com uma outra visão que por vezes nos traz algo que nós não estamos a ver. Se já aconteceu isso, sim, existe um ponto de desistir, no sentido de perceber que ou falar abertamente e diretamente com a pessoa e dizendo aquilo que está a sentir e podendo do outro lado desbloquear alguma coisa que seja, que dê numa conversa e num resultado, ou sim, desistir no sentido de eu já esgotei tudo aquilo que são as tentativas de poder puxar aquela pessoa, ainda que, no meu ponto de vista, isso é preciso fazer muita coisa para chegar. No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Let's go. I wake up to a